Boa noite, queridos amigos. Estamos recebendo a Beth, que vai passar para a gente a última tentação de Zilda, Família Dinossauros. Bom, meus amigos, essa série passou há muitos anos na Rede Globo, depois foi para o SBT, depois teve uma passagem na Rede Bandeirantes de televisão, na TV Bandeirantes. Esse seriado é muito bacana. Mas antes eu queria pedir para a Beth, por favor, iniciar com uma prece para a gente, que depois eu entro falando, contando a série. Olá, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Vamos pedir a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, o governador do nosso planeta, nosso bom pastor, aos nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham nessa tarefa bendita da divulgação do Evangelho. Vamos pedir aos mentores desse abençoado lar, que é o SEAC, que é um centro espírita, um lar virtual. Vamos pedir que nossos mentores estejam aqui, nos amparando, nos inspirando, e possa, nesses próximos instantes, o nosso entendimento se ampliar e aproveitarmos um pouquinho mais de tudo que a vida e a doutrina espírita nos traz para o nosso aprendizado. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Então, como eu estava falando, eu vou começar contando a história desse seriado, desse capítulo do seriado. E boa noite, pessoal. Passou na Rede Bandeirantes. Não, o primeiro canal foi a TV Globo. Era a Rede antes, agora é a TV Globo que chama. Passou na TV Globo, foi a primeira emissora que passou a Família Dinossauros. Muito legal. Tinha o Baby, tinha a Fran, tinha o Dino, tinha o Bob, tinha a Charlene, que era irmã do Bob, tinha a vovó Zilda. Muito divertida a Família Dinossauros. Passou. Bom, depois foi para o SBT. O SBT começou a transmitir domingos de manhã a Família Dinossauro por volta das 11 da manhã. Depois foi para a Rede Bandeirantes, ou TV Bandeirantes. Depois o SBT transmitir. E passava por esse horário também, de manhã, era no domingo também. Bom, agora vamos contar a história da... O que aconteceu é que o Dino estava lá assistindo TV com um amigo dele, que era o Roy, e estava a Fran conversando com o Dino que ela queria sair para fazer um piquenique com a família, que ela ia sair, mas ele não queria ir, tudo, né? Ele queria ficar lá assistindo, parece que era o futebol na TV deles, da família Dinossauro, estranho, né? A família Dinossauro assistindo TV, seriado muito, muito diferente, né? TV, né? Enfim, mas daí aconteceu que falou assim a Fran para a filha dela, para animar a avó dela, porque a avó dela estava muito desanimada, muito tristinha, não queria nada, queria ficar quieta ali no canto dela. E daí convidaram ela para ir para fazer um piquenique, dar uma saída, sabe? Mas ela não queria, ela queria ficar lá. Daí falou com Daí ela falou, né, a Fran, esposa do Dino, falou com o Dino, a mamãe vai ficar aqui, dá uma olhada de vez em quando, viu? Falou assim, para ver como que ela tá. E a Fran foi lá fazer um piquenique, lá com a família dela, e deixou a mãe dela lá. Eles estavam assistindo TV, o Roy e o Dino. Eram amigos, eles trabalhavam junto lá com o seu Richfield lá, que era o chefe lá, que mandava derrubar as árvores lá,
para construir sei lá o quê, acho que era uma fábrica que eles iam construir, eles estavam demorando muitos anos para lucrar, né? Para lucrar. Quanto mais tempo demorava, o seu Hilfield falava, mais tempo vão ter que pagar a gente, senão a gente acaba rápido e não. E daí a gente, para arrumar outro trabalho em outro lugar, vai ser difícil. Ele falava isso. E daí estava lá, né, assistindo TV com o Roy, o Dino, né? Futebol. E depois chegou que a Zilda, ela começou a passar mal, assim, começou a dar era um negócio no coração dela, assim. Daí, tchum, ela desmaia e apaga. Daí dá um intervalo do jogo. Lá, o Dino foi lá na cozinha deles lá e pegou e falou assim para Zilda, cumprimentando ela, lindas batatas, hein, Zilda? Não sei o quê. Só que ela não respondia, ele não prestou atenção direito que ela não estava bem, que ela estava, sabe? Daí ele pegou as batatas dela e levou lá para ela. Depois conversou com o Roy, né? Eles estavam conversando. Nossa, foi tão fácil o diálogo com a minha sogra. Nunca vi um diálogo tão simples assim, porque ela não falou nada para me afrontar, mas a gente via que quando ele mexeu com ela, o espírito dela estava assim com a bengala assim dando na cabeça dele assim na cozinha, mas depois ele ficou pensando assim e daí falou: "Ai meu Deus, será que ela morreu?" Falou com o Roy. Daí, né? Eles pegaram e levaram ela, foram lá ver, né? E decidiram enterrar ela, enterraram ela lá no quintal dele. Enterraram ela. Quando chegou a mulher do Dino, vocês não sabem o que aconteceu. O Dino falou para ela que havia acontecido um acidente com a mãe dela. Uma coisa estranha, assim, que a mãe dela havia encapotado, quer dizer, que ela havia morrido. Mas você levou para o médico, você levou para confirmar se ela tinha morrido? Daí ele não sabia o que falava, ficou enrolando assim o Dino, ficou falando. Daí, de repente, a Zilda sai cheia de mato, assim, da cadeira, estava na cadeira de rodas, assim, ela tudo cheia de mato e falando um monte assim, e a Fran briga feio com o Dino, porque ele enterrou a sogra viva. E daí, essa série, assim, esse caso da Zilda apareceu na TV lá americana deles daquele tempo, porque um apresentador bateu na porta do Dino, né, para contar a história da Zilda. Como eles não tinham muitas histórias de casos surpreendentes assim, e ela, quando ela se foi, ela apareceu lá no plano espiritual lá e conversava com o marido dela, assim, enfim. Mas aí aconteceu que ela foi na TV, né? E contou como que é do outro lado, a vida após a morte, não sei o quê. E daí o Baby falando assim: "Ah, eu quero ir na vida após a morte." O Dino também falando: "Eu também quero ir na vida após a morte." Um monte de gente querendo ir na vida após a morte, porque ela só elogiava após a morte, não sei o quê, que era diferente, que ela viu o marido dela. Só que quando ela estava contando no estúdio e deu uma pausa assim que o apresentador estava falando, acho que anunciando uma coisa para vender assim que eles pagam, né? Um anúncio para receber, a TV sempre tem isso, né? Daí, de repente, ela tem outro problema do coração e ela apaga lá no estúdio de TV. E o que aconteceu?
Daí ela é chamada lá no plano espiritual. O marido dela dá uma chamada de atenção nela. O marido dela desencarnado, falando que era para ela parar de falar da vida após a morte, porque estava impressionando corações sensíveis e deu uma chamada e ela falou que ela sentia saudade dele, a Zilda, a vovó dinossauro. E eu sei, meu bem, você está muito linda, mas eu queria ficar aqui com você. Ainda não é sua hora. Logo você virá para cá. Mas você tem que viver o tanto que você precisa, porque ainda não chegou sua hora. Daí, daí apareceu uma porta, quando ela foi abrir, né, apareceu o Dino, o Dino, assim, um monte de Dino. Ela levou um susto, assim, e quando ela se viu, ela estava lá na casa do Dino de novo. Ela não estava mais no estúdio. Ela estava na casa do Dino. E daí ela falou assim que lá no estúdio o pessoal ficou preocupado com ela e que ela estava contando e ela apagou de repente. E ela falou que ela queria que ficasse do jeito que estava, que ela não ia voltar para o estúdio para contar mais sobre isso, que ela não queria mais, deixa eles pensarem o que eles quiserem. E ela não foi. E aí acabou, né, o seriado da família Dinossauros. Para concluir, né, são coisas que realmente eu vejo que acontecem, acontecia muito na vida real, essas coisas. Pessoas que, de repente, acontecia uma coisa assim, e se via no plano espiritual, depois voltava para o corpo. Mas agora eu deixo para a Beth falar mais sobre os detalhes técnicos. A história, resumidamente, eu contei para vocês. Tem lá no YouTube, é só vocês escreverem Família Dinossauros, que vocês vão encontrar essa série, é muito divertida, é muito gostoso de assistir. O problema é as crianças muito novinhas, né? Que elas vê o baby batendo na cabeça do pai. Tem esses problemas assim, né? Por isso que acho que a série saiu do ar, porque eles viam o baby batendo na cabeça do pai, né? Essas coisas assim, e acabou o quê? Acabaram tirando do ar, eu creio que é por isso, né? Porque tem esse negócio de bater, né? Não sei. Então, fiquemos com a nossa amiga Beth. Obrigado, Beth, é com você. Eu que agradeço. Bom, então, a Família Dinossauros era uma série de televisão americana. Ela foi concebida como um programa infantil, mas ela fazia uma crítica bem humorada ao chamado American Way of Life, quer dizer, o jeito americano de viver. Era uma sátira da sociedade e dos costumes da classe média dos Estados Unidos. Foi produzida pela Disney, em parceria com Jim Henson Productions, que fez os bonecos, e com Michael Jacobs Productions. E os personagens eram atores que vestiam fantasias robotizadas. Os bonecos eram feitos de espuma de látex e fibra de vidro e continham dezenas de micromotores responsáveis pelo movimento de olhos, boca, sobrancelhas, testa. A movimentação desses motores era controlada externamente pela direção do programa, não dependia dos atores que estavam por debaixo dessa roupa. Ela foi ao ar lá nos Estados Unidos de 1991 a 1994 e mostra as aventuras de uma família de dinossauros, a família Silvasauro. Lá nos Estados Unidos, essa família tinha o sobrenome de Sinclair, em inglês. E essa família vivia numa sociedade dominada pelos grandes répteis, né?
onde os humanos eram animais selvagens. No Brasil, como o Rodrigo falou, veio para a Rede Globo em 1992, depois foi para a SBT, mais tarde para a Rede Bandeirantes, e reestreou no canal Viva. E o enredo? A história se passa há 60 milhões e 3 anos antes de Cristo, na Pangeia. Pangeia é quando havia um continente único no planeta. E o enredo é centrado na família Silvasauro. O pai é o Dino da Silvasauro. Ele é um megalossauro. Até, né, quando ele chegava em casa, ele dizia assim: querida, cheguei! E essa frase vinha acompanhada com a música de abertura. O Dino era um dinossauro trabalhador, operário, que tentava lidar com o pavio curto do chefe da corporação. O trabalho do Dino é derrubar árvores para a Weizaizo Corporation, com seu amigo e colega de trabalho, como o Rodrigo falou, o Roy Hess. Eles trabalhavam sob a supervisão do chefe Bradley Hitchfield. A mãe é a Fran da Silvasauro, que é um alossauro. E eles têm 3 filhos, Rob e Bob, que é um Ipsilofodonte, é o filho mais velho. A Charlene, que é um Protoceratops, que é a filha do meio. E o Baby, que é um megalossauro, é o caçula. A mãe da Fran, aqui no Brasil, chama Zilda Etil, no original. É da espécie Edmontonia. São várias espécies de dinossauros, né? E os sobrenomes de grande parte desses personagens fazia referência às empresas do petróleo lá nos Estados Unidos, né? Sinclair, Hess, GP, Phillips, eram críticas sociais que a série queria passar. Em cada episódio são trabalhados temas como ambientalismo, espécies ameaçadas de extinção, o direito das mulheres, o assédio sexual, o machismo, os direitos do LGBT, a objetificação de mulheres, né? As mulheres vistas como objetos, censura, direitos civis, imagem corporal, uso de esteroides, abuso de drogas, racismo, porque havia uma disputa entre os dinossauros de 2 pernas e os dinossauros de 4 pernas. A apropriação cultural. Então, os répteis cantores roubavam as músicas de mamíferos dos pântanos. Outros temas, a pressão de colegas, direitos dos povos indígenas, porque os dinossauros interagiam com as pessoas das cavernas, que representavam aqui os indígenas, crime corporativo, interferência do governo na criação dos filhos, luta de classes e pacifismo. Em forma de paródias e metáforas, a família dinossauro trouxe para o debate essas questões. É uma série que também atacava o vício das pessoas com a televisão e a alienação que os programas causavam. Em um dos episódios, o Bob, que é o caçula, ele ficou hipnotizado com a programação da televisão que ele simplesmente esqueceu de respirar. Em outro capítulo, todos os dinossauros começavam a ter dificuldades de realizar tarefas simples do cotidiano porque eles estavam estupidizados, né? Eles se tornaram estúpidos pela programação de baixa qualidade da televisão local. E o Dino quer sempre assistir televisão em vez de fazer algo prático. Aí, o que a série, que mensagem a série passa? Que a TV
embrutece as pessoas. A TV torna as pessoas preguiçosas. O último episódio tem por título Mudando a Natureza, porque foram 4 temporadas, foram 65 episódios. E esse último episódio é um apelo ambiental. A trama começa com a construção da fábrica em um pântano. Isso afeta o ecossistema local, causa a extinção de uma espécie de inseto chamada bando de besouros, que comem um tipo de flor. E essa flor, livre dos predadores, porque esses besouros aí foram extintos, essa flor cresce sem parar e surge o caos na Pangeia. Para resolver o problema, a empresa forma uma força-tarefa e coloca o Dino da Silva Sauro como líder. E esse grupo civil fica responsável pelo destino do mundo. Eles pulverizam um produto químico por todos os lados. Mas a substância não eliminou só as flores, mas todas as plantas do planeta. Isso culminou com a Era do Gelo, que levou à extinção de todos os dinossauros. E o episódio termina com o Dino falando para o Baby: eu sei que vai dar certo, afinal os dinossauros estão nessa terra há 150 milhões de anos. E nós não vamos desaparecer. Em seguida, surge a imagem de um jornalista anunciando uma previsão de um inverno longo, rigoroso e escuro. Então, diz o jornalista: neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard. Hand up me. Boa noite e adeus. Quer dizer, esse programa, esse jornal, deixa subentendido que o destino de todos é morrer. A série é muito divertida. Eu adoro, mas o final é trágico. Esse final foi tão dramático e impactante que alguns países nem permitiram a sua exibição. E na maioria dos países que exibiram, o capítulo veio acompanhado de um aviso de conteúdo sensível. Mas esse episódio nos leva a refletir sobre o impacto da ação humana. Aqui, no caso, a infestação de agrotóxicos na natureza. E aí o Rodrigo escreveu um episódio chamado A Última Tentação de Zilda. Então, a gente vai interpretar aqui, aprofundar um pouquinho mais. A Zilda vivia em rusgas com o genro Dino, e aí, como o Rodrigo explicou, Zilda está em casa, ela tem uma síncope, ela parece morta. E o Dino a enterra. Nesse ínterim, Zilda desdobrada, o corpo está lá, nessa síncope, e o espírito desdobrado vai para o plano espiritual. E um anjo a recebe, e o lugar é lindo. E ela quer ficar lá nesse plano espiritual, mas o recepcionista do plano espiritual diz a ela que não chegou a hora dela, ela não está morta, mas apenas sem consciência. E a Zilda volta para o corpo físico, ela sozinha se desenterra, volta para casa cheia assim, de terra, e fala das maravilhas da vida além da morte, como bem lembrou o Rodrigo, Os jornalistas a entrevistam, ela participa do programa de TV, ela fala das maravilhas que é estar morta. Aí um dinossauro inescrupuloso aproveita para cobrar um lugar no céu. Olha, é bem uma sátira, ao que fazia a igreja na Idade Média, cobrando as indulgências, para garantir um lugarzinho no céu. E durante um dos programas, a Zilda teve uma nova síncope, ela novamente parecia morta. Aí
o espírito vai para o plano espiritual e ela encontra o marido morto. Ah, o Rodrigo bem lembrou, né, que o marido fala para ela: para de elogiar a vida após a morte. E Zilda fala: ah, mas é tão bonito aqui em cima. E o marido responde: é tão bonito quanto o lugar que você está, porque é vida. E você só tem um pouquinho disto. E se você não viver cada dia da sua vida ao máximo, terá uma eternidade para se arrepender. É o que a doutrina espírita ensina, né? Isso seria um suicídio inconsciente, procurar a morte intencionalmente. Aí a Zilda fala para o marido: mas eu sinto a sua falta. E o marido fala: também sinto a sua, lindinha, mas ainda não é a sua hora. Zilda pergunta: vamos ficar juntos logo? E ele responde: em breve. Mas agora você tem que voltar e pare de explorar a vida após a morte. E aí Zilda retoma o corpo físico e ela diz, né, que vai viver plenamente o tempo que lhe resta na Terra, amando a família. Esse episódio é genial, porque mostra o equívoco que é apressar a morte, né? Como mostra lá no episódio, ela se arrependeria por muito tempo. A pessoa que se suicida de forma consciente ou inconsciente, como é que ela se suicida de forma inconsciente? No cuidando da saúde, se destruindo nos vícios. Aí essas pessoas que se suicidam, né, de uma forma ou de outra, vão para locais onde há sofrimento. Então, nada de menosprezar a vida na Terra e querer chegar logo no plano espiritual. Nós precisamos viver da melhor forma possível a nossa vida presente. Então, são belos ensinamentos da série Família Dinossauros. Amigos queridos, façamos então uma vibração, vibremos por todo o nosso planeta, pelos seres humanos, encarnados e desencarnados, por aqueles que estão fazendo a transição para o plano espiritual. Vibremos também pelos animais, pelas plantas, pela natureza. Vibremos pelos bons espíritos, pelos nossos amigos, pelos nossos mentores. Vibremos também por aqueles que passam por situação difícil, que estejam em sofrimento, ou que estejam ainda na ignorância, distanciados das leis de Deus. E também vibremos por todos os nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos trabalhadores do SEAC, do plano espiritual e do plano terreno, e vibremos por nós, pelos nossos familiares. Pai do céu, querido, Jesus amado, nós te agradecemos por esse planeta tão lindo, que possamos todos nós aqui, os humanos, nos conscientizarmos, ajuda-nos a conquistar essa luz para preservar o nosso planeta. Obrigada, Senhor, por todos esses aprendizados. Abençoa a nossa saúde, os nossos propósitos, abençoa nossos lares. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima. Oh, Beth, eu posso fazer uma correção? Claro. Na verdade, o Bob é o filho mais velho do Dino. Ah, é verdade, é verdade, é E verdade. quem é o filho mais novo, só para ajudar, né? É o Baby. Baby. E a Isso, Charlene é no meio. Só isso queria mesmo. falar só isso, né? Tá Então, certo, tá pessoal, certo. obrigado, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.